Dorival Júnior deveria repetir o que Scaloni fez na última Copa do Mundo e mudar radicalmente o time para o segundo jogo, agora na Copa América? Eu vou tentar responder a essa pergunta do vídeo de hoje aqui no canal da TNT Esportes. Já pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever, deixar o sininho ativado, se juntar aos mais de 11 milhões que estão por aqui. Primeiro de tudo, todo mundo já falou sobre isso, mas só reforçando, né? Esse tema, essa necessidade, essa suposta necessidade de mudanças no time, vem da conclusão de que o resultado da segunda-feira foi muito decepcionante. Sim, foi um tropeço, é preciso tratar as coisas pelo nome. O resultado ficou muito abaixo das expectativas. A Costa Rica dificultou demais, a Costa Rica baixou muito as suas linhas, o campo tinha menos espaços. Verdade, são explicações, mas não justificam aquilo que a gente viu na segunda-feira. E o Paraguai na sexta-feira, muito provavelmente, vai se comportar de maneira muito parecida contra a seleção brasileira. Então, repetir a mesma fórmula talvez não seja inteligente. Acho que é o momento do Dorival pensar em algumas mudanças. Eu não acredito necessariamente que essas mudanças, das quais eu vou tratar no vídeo aqui, vão acontecer. Até porque, se a gente pegar como base o comportamento do próprio Dorival durante o jogo da segunda-feira, ele foi extremamente conservador. Ele demora a colocar o Endrick em campo, ele demora a tirar um dos volantes em campo quando não havia necessidade, por exemplo, de deixar um volante com as características de desarme do João Gomes tanto tempo em campo, com a postura da Costa Rica. Então, eu não sei se o Dorival terá, não sei se coragem é o termo, mas a ideia, a iniciativa, a intenção de modificar tanto um plano de jogo que ele considera ideal. O time que ele colocou em campo é o time que, na cabeça dele, é o melhor possível para qualquer cenário. Então você vai olhar, por exemplo, o trio de ataque que ele escalou contra a Costa Rica foi o mesmo trio de ataque que ele escalou contra a Inglaterra, em Wembley. Adversários de níveis totalmente diferentes. Mas, enfim, o exercício aqui não é pensar com a cabeça do Dorival, é pensar com a minha, e talvez bata muito com o pensamento de muita gente. A primeira mudança que eu faria na seleção brasileira para o jogo de sexta-feira, a entrada do Endrick. O Brasil precisa ter um centroavante, o Brasil precisa ter alguém na área, o Brasil precisa ter uma referência e alguém com a mobilidade, a técnica do Endrick, que tem a personalidade para brigar com as defesas adversárias, alguém que tem a capacidade de tanto escorar, tanto de preparar uma jogada, tanto de buscar uma tabela, como de buscar uma finalização. E o Brasil finalizou 19 vezes contra a Costa Rica, porém apenas 3 dessas finalizações foram no alvo. Então você, com a entrada do Endrick, aumenta o poder de fogo no ataque da seleção brasileira. Passa a ter uma referência e isso é importante. Além do que, eu exploraria muito o momento do Endrick, que é um momento muito positivo dentro da seleção brasileira, a personalidade do Endrick, no momento em que vários jogadores estão pressionados, vários jogadores estão sendo cobrados e comparados até com outros jogadores que hoje não estão disponíveis para a seleção, o Endrick entra sem esse peso, obviamente com uma expectativa muito alta que, se não for atendida, vira pressão. A gente sabe como é a história da seleção brasileira. Mas eu exploraria esse bom momento. Eu acho que o Dorival precisa, e quando você usa esse argumento de seleção é momento e Copas são torneios muito curtos em que o momento tem que prevalecer ainda mais, eu acho que o Endrick tem vários argumentos que justificam a sua titularidade no jogo de sexta-feira. Aliás, eu já teria começado a Copa América com o titular. O Endrick seria o meu titular de maneira incontestável nesse ataque. Até também você ter a presença do Endrick pela dificuldade de ter um jogo de amplitude com as dimensões do campo, de explorar os pontos. Você precisar fazer um jogo mais por dentro, um jogo mais vertical, e o Endrick pode também te ajudar nisso. Bom, e aí o que você faria com os pontas do Brasil? Eu não tiraria Vinícius Júnior nesse momento da seleção, mas entendo que Vinícius Júnior pode e precisa render muito mais com a camisa da seleção. Acho que foi um mix de duas coisas ali, um mix de problemas, o desempenho do Vinícius na segunda-feira. Havia um desequilíbrio entre os dois lados do campo, o Brasil tinha mais gente atacando pelo lado direito, o que fazia com que o Vinícius muitas vezes estivesse sobrecarregado e com dobra de marcação em cima dele, e ele sozinho.
Também havia uma dificuldade individual, técnica do Vinícius de tentar dribles e não conseguir, de não estar numa jornada inspirada. Mas ainda assim, um cara que é candidato a melhor do mundo nessa temporada, talvez suba de produção com o Endrick. A gente viu nos amistosos os dois se entendendo. O Vinícius deu assistência para gol do Endrick. O Endrick deu passe para quase gol do Vinícius, né, nesses amistosos antes da estreia na Copa América. Acho que a entrada do Endrick pode ser benéfica para o Vinícius Júnior. Pelo outro lado, o Savinho entrou muito bem contra a seleção da Costa Rica. O Savinho entrou agudo, tentando, parecia muito à vontade e já tinha ido bem nos amistosos. Bom, acho que o Dorival não vai abrir mão do Danilo. Eu não passaria o Danilo para a zaga, para ter o Ian Couto na direita para fazer uma dobra com o Savinho. Acho que isso alteraria demais a estrutura. Nem tiraria o Danilo do time titular, porque você pode ter um Danilo ali dando um equilíbrio na direita e um Arana descendo um pouquinho mais pelo lado esquerdo até para fazer esse apoio ao Vinícius Júnior. Mas pode ser uma possibilidade para decorrer do jogo. Savinho como titular, eu não acharia nenhum crime, porque é aquela coisa do campo que está pedindo. Pode ser Savinho, Vini, Endrick e o Rodrigo fazendo a função de camisa 10. Ou, eventualmente, você deslocar o Rodrigo para o lado direito do ataque. Mas eu viria com o Rodrigo como um 10. Eu acho que é importante, até pela dificuldade de fazer um jogo de amplitude, como eu já disse, você ter alguém com a capacidade de chegada ao ataque do Rodrigo para municiar o Endrick, para combinar com os pontas. Eu teria o Rodrigo de 10, e aí o que você faz? Tira o Paquetá do time? Acho que o Paquetá não vive um bom momento, definitivamente. Tira o João Gomes do time, eu viria com o Douglas Luiz para esse jogo. Primeiro de tudo, para ter a ideia aqui de meio campo. Eu viria com o Douglas Luiz porque é um jogo que vai necessitar de maior capacidade de construção. E o Douglas Luiz pode oferecer isso muito mais do que o João Gomes. E também pode fazer a função de primeiro volante. Aliás, o Douglas Luiz pode jogar de primeiro volante, o Bruno Guimarães pode jogar de primeiro volante. Eu viria com o Douglas Luiz, eu viria com o Bruno Guimarães e com o Rodrigo no meio campo. Entendendo que Andréas Pereira é um jogador que hoje está pedindo passagem. Você também pode ter o Rodrigo na direita ao invés do Savinho e o Andréas Pereira fazer essa função que hoje está sendo exercida pelo Paquetá. Mas eu acho que até mais do que a questão do Savinho, na comparação lá com o Rafinha. Eu acho que até mais, o caso do Andréas é até mais de jogador dando seta, o carro em velocidade dando seta para passar na faixa da esquerda na rodovia. Eu acho que esse é o caso do Andréas. Acho que hoje o Andréas Pereira, até por uma questão mental, não só de bola, ele é uma opção melhor que o Paquetá. Eu hoje pensaria também no Andréas Pereira numa titularidade caso ele não queira mexer ali no papel do Rodrigo, caso ele não queira colocar o Endrick como titular. Aí é uma segunda opção. A minha opção ideal tá aqui, né? É Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Rodrigo, Savinho, Vini, Endrick. Mas talvez o Dorival mantenha o seu trio de ataque e altere apenas o meio-campo, com uma entrada do Andréas Pereira no lugar do Paquetá, ou até mantendo o Paquetá do time e tirando esse volante mais pegador que é o João Gomes, deixando o Paquetá numa função de segundo volante que ele sabe fazer, só precisa equilibrar essa coisa da intensidade, da chegada. Às vezes o Paquetá como segundo volante pega demais e aí você tem um risco de um cartão precoce e isso é um problema, e um Bruno Guimarães fazendo uma função de primeiro volante. Eu acho que, com a cabeça do Dorival, esse desenho que eu fiz aqui é muito difícil de acontecer. Eu penso que ele não vai alterar o trio de ataque e fará, se fizer, mudanças no meio-campo. Talvez ali alterando, né, a função do Paquetá, talvez alterando um dos volantes. Mas aí você pensa, né? Ele manteve o João Gomes num contexto desnecessário. E aí não é culpa do João Gomes. São as características do João que conflitavam com o jogo, com a dinâmica do jogo de segunda-feira. Ele manteve o João Gomes mais de 80 minutos em campo. Um volante com pegada de marcação. Um jogo em que o Brasil dominava, o Brasil precisava atacar, ser mais agressivo do que vinha sendo, mais contundente do que vinha sendo. Então, estamos aqui entre o que a gente considera ideal e o que o Dorival pensa. E o que o Dorival nos sinaliza. A gente faz leituras das decisões em campo e das falas do Dorival. Dorival é um técnico mais conservador.
Acho que esse jogo requer um pouco mais de ousadia e eu não sei se o Dorival terá, mas basicamente Endrick como titular, Endrick começando o jogo seria a minha principal mudança. Eu pensaria na entrada do Savinho, sim, eu mudaria a função do Rodrigo no time e colocaria o Douglas Luiz para melhorar a nossa capacidade para o Brasil ter mais gente, pegando, mas também atacando a partir do meio-campo, já a partir do seu primeiro volante, porque eu duvido que o Paraguai faça muito diferente do que fez a Costa Rica, até porque ele viu a Costa Rica ter êxito na proposta e ele sabe que com o campo reduzido fica muito mais fácil adotar uma proposta igual a dos costarriquenhos. Vejamos, deixa nos comentários que tipo de mudança você faria na seleção brasileira para o jogo da próxima sexta-feira. E dá o like do vídeo se você ficou até o final também. Valeu!